Olá! Alguém aí já parou para pensar como um computador que no fundo só entende zeros e uns consegue, de fato, ver uma foto? Bom, nesta nossa conversa, a gente vai seguir a jornada de um único pontinho de luz, desde o nosso mundo 3D até ele virar um pixel numa tela 2D. É uma viagem, olha, fascinante. Certo, vamos mergulhar nisso. Pra gente, é a coisa mais natural do mundo, olhar para algo e entender o que é. É instantâneo. Mas para um computador, essa tarefa é um dos maiores desafios que existem. A grande pergunta é: por que algo que a gente faz sem nem pensar é um obstáculo tão gigante para a inteligência artificial? Então, a resposta está no que os cientistas chamam de problema inverso. Pensa assim, ó, a computação gráfica, aquela dos videogames, resolve o problema direto. Ela pega um modelo 3D e, a partir dele, cria uma imagem 2D. Fácil. A visão computacional tenta fazer exatamente o contrário. Ela pega a imagem 2D, que já é o resultado final, e tenta adivinhar como era a cena 3D original. É como tentar reconstruir um bolo inteiro olhando só para uma fatia. É bem complicado. Então, para a gente sacar de verdade a dificuldade desse tal problema inverso, vamos fazer o caminho contrário, o caminho mais fácil. Vamos seguir passo a passo a jornada de um ponto de luz no nosso mundo tridimensional até ele se transformar num pixel colorido na tela. Essa jornada tem basicamente 3 grandes etapas. E a nossa primeira parada é a geometria. Antes de qualquer coisa, o computador precisa de uma linguagem, um jeito de descrever onde as coisas estão no espaço. E para isso, a matemática tem um truque simplesmente genial que simplifica tudo. Olha só que interessante essa comparação. Do lado esquerdo, a gente tem as coordenadas que todo mundo aprende na escola. X, Y, Z. Simples, direto ao ponto. Mais à direita, temos as coordenadas homogêneas. Elas adicionam uma quarta dimensão, esse W aí. Pode até parecer que complica, né? Mas essa dimensão extra, ela é a chave para fazer operações complexas de um jeito muito mais simples. E aqui que a mágica acontece. Usando coordenadas homogêneas, duas ações que são totalmente diferentes, tipo girar um objeto e depois mover ele de lugar, podem ser combinadas em uma única operação matemática, uma multiplicação de matrizes. Isso é fundamental. Para um computador, fazer uma conta só é muito, mas muito mais eficiente do que fazer várias em sequência. É um verdadeiro hack da matemática que faz a computação gráfica e a visão computacional serem possíveis. Beleza, a gente já sabe onde o nosso ponto de luz está no espaço 3D. Mas, e agora? Como é que ele é visto pelo olho da câmera? É nessa etapa que o nosso mundo tridimensional inteiro colapsa e vira uma imagem plana chapada. Para entender essa projeção, a gente usa o modelo mais simples que existe, a câmara pinhole ou a famosa câmara escura. A ideia é bem básica. A luz de cada ponto lá no mundo passa por um buraquinho minúsculo e atinge um sensor do outro lado, criando uma imagem de cabeça para baixo. Claro que é um modelo idealizado, mas é a base matemática para todas as câmeras digitais que a gente usa hoje. E aqui está o pulo do gato. Toda essa transformação complexa do mundo 3D para uma imagem 2D pode ser resumida nessa fórmula super elegante: a matriz da câmera. Esse P é a matriz de projeção total. O K representa as características de dentro da câmera e o RT diz onde a câmera está e para onde ela está apontando. Vamos quebrar isso em partes. Essa primeira parte, R, a gente chama de matriz de parâmetros extrínsecos. É bem intuitivo, na verdade. O R é a matriz de rotação, que diz para que lado a câmera está virada, para cima, para baixo, para a direita, e o T é o vetor de translação, que define onde exatamente a câmera está no espaço. Basicamente, os extrínsecos definem o ponto de vista da câmera no mundo. Agora, a segunda parte, a matriz K. Ela guarda os parâmetros intrínsecos. Se os extrínsecos descrevem a câmera no mundo, os intrínsecos descrevem a câmera por dentro. É como se fosse o DNA da câmera. São as características de fábrica dela, que afetam como a imagem é formada, não importa onde ela esteja. E o que exatamente essa matriz K controla? Bom, primeiro, a distância focal, que na prática funciona como o zoom da lente. Depois, o ponto principal, que é o verdadeiro centro óptico da imagem lá no sensor, que quase nunca é o centro geométrico perfeito. E por fim, alguns ajustezinhos que corrigem pequenas imperfeições de fábrica do sensor. Juntando tudo isso, essas matrizes transformam o nosso ponto 3D na sua coordenada 2D exata lá no sensor da câmera. Nossa jornada dá quase no fim. O nosso pontinho de luz viajou pelo espaço, foi projetado pela lente da câmera e agora está prestes a atingir o sensor. Esse é o momento final, a transformação da luz em dados, em números.
O sensor digital, na verdade, é uma grade com milhões de pocinhos de luz. Quando os fótons batem em cada um desses pocinhos, eles geram uma cargazinha elétrica. Quanto mais luz, maior a carga. Esse sinal elétrico é medido e vira um número. Mas tem um detalhe importante aqui. Esse processo só mede a intensidade da luz, ou seja, o brilho. Ele não mede a cor. Ué, então como as câmeras conseguem ver as cores? A solução para isso, criada lá em 1976, é de uma simplicidade genial. Em vez de usar um sensor super complexo e caro, que mede as 3 cores em cada ponto, a maioria das câmeras usa um filtro bem inteligente. Esse aí é o famoso padrão de Bayer. Cada pixel no sensor é coberto por um filtro, ou vermelho, ou verde, ou azul, formando esse mosaico. E reparem numa coisa, tem o dobro de filtros verdes. Por quê? Porque nossos olhos são muito mais sensíveis aos detalhes na faixa do verde. Então a câmera imita a nossa biologia para criar uma imagem que pareça mais nítida para a gente. O que a câmera vê de verdade não é uma foto colorida, mas esse quebra-cabeça de cores. O próximo passo é um processo com o nome chique, demosaicing. O software da câmera olha para esse mosaico e, para cada pixel, ele de forma muito inteligente adivinha as 2 cores que estão faltando, se baseando nos pixels vizinhos. É um processo de interpolação que, no final das contas, constrói a imagem toda colorida que a gente vê. Isso nos leva a uma diferença fundamental. A diferença é entre uma imagem RAW e uma JPEG. Um arquivo RAW é o negativo digital. São os dados brutos, direto do sensor, antes de todo esse processo de adivinhar as cores. Já o JPEG é o produto final. A câmera já fez o demosaicing, já aplicou correção de cor, balanço de branco e, por fim, comprimiu o arquivo para economizar espaço. E assim a gente conclui a nossa jornada. Seguimos um ponto de luz desde o espaço 3D, passando por toda a matemática da projeção, até ele virar um pixel processado. Mas, no fim do dia, por que entender toda essa base de geometria e de formação de imagem é tão importante? Porque simplesmente toda a tecnologia de visão computacional que existe hoje é construída em cima desses princípios. Realidade aumentada precisa entender a matriz da câmera para colocar objetos virtuais no mundo real. Carros autônomos usam essa geometria para navegar. O SLAM, que permite que um robô mapeie um lugar enquanto se acha nesse mesmo lugar, depende totalmente dessa matemática. Até as redes neurais mais modernas se beneficiam desse conhecimento de como as imagens são formadas. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Entender as regras de como uma imagem é feita nos dá o poder de quebrar essas regras. Se a gente pode modelar matematicamente a jornada da luz, a gente também pode manipular essa jornada. O que acontece se a gente mudar a matriz da câmera de jeitos que não existem no mundo real? Ou se a gente reinventar o processo de criar as cores? O futuro da visão computacional não está só em replicar a realidade, mas sim em criar novas maneiras de ver o mundo.